Em pé para nós iniciarmos o culto. Vou ler um versículo da palavra de Deus. Salmos 23. Todos nós lendo a palavra do Senhor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, neste dia, para celebrarmos este culto missionário. Abençoa, Senhor, teus filhos que já chegaram. Toma cada um nas tuas mãos, guardando, livrando de todo mal. Que a tua glória, o teu poder, o teu Espírito possa, Senhor, trabalhar em cada coração, em cada vida. Senhor Jesus, usa cada um dos teus filhos nesta noite para a honra e a glória do teu santo e precioso nome. Amém. Vamos louvar a Deus com os hinos. Convidamos aqui as irmãs para tirar os hinos. As irmãs que estão chegando, mas nós vamos louvar a Deus, meus irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda a exaltação. A irmã Diana está chegando aí, ela vai se ajoelhar, vai orar, então nós vamos convidar logo aqui a irmã Silvanira. Ela pode tirar o primeiro hino, depois a irmã Dianinha vem ajudar ela a tirar os outros 2 hinos. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 500. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor. Viverei se nesta pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus,
eternamente pra gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar. Vou do Senhor, os anjos e arcanjos lá no reino eu vou morar, e da glória para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Dianinha, vem. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o hino com o hino 469. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar.
vamos ouvir 285. Senhor, pela fé me sustento, na graça nos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos, ó, vem me inundando, o meu coração me inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. Amém. Meus irmãos, ficar em pé mais uma vez para nós lermos a palavra do Senhor. São Mateus 28, capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Todos nós abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e os versículos 16 ao 28. 16 ao 20, 16 ao 20. Todos nós abrimos as nossas Bíblias e vamos ler a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos convidar aqui o presbítero, irmão Neto Fernandes, para fazer esta abençoada oração em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nós estamos mais uma vez, meu Deus, na Tua presença, nessa noite, meu Pai, onde a Tua igreja se encontra reunida para o primeiro culto de missões do ano de 2023. Senhor da glória, nós queremos Te agradecermos, meu Pai, porque cada um de nós que aqui estamos, somos frutos de missões. Te pedimos, meu Deus, pelo Teu Filho que vai pregar a palavra, pelos louvores, que tudo que seja feito aqui, meu Deus, seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor.
Mais uma vez estamos aqui neste último domingo do mês de janeiro, que é o primeiro culto missionário do ano de 2023. Estamos aqui alegre e feliz, porque o Senhor Jesus nos deu esta oportunidade de nós louvarmos e glorificarmos seu santo e excelso nome. Com esta oportunidade nós vamos glorificar a Deus, ouvir os irmãos louvando o nome do Senhor. Logo mais nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, onde nós vamos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um que aqui está, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que nos deu esta oportunidade de nós estarmos aqui, neste domingo, celebrando este culto de Santa Ceia, porque o Senhor, este culto de missões. O culto de Santa Ceia foi ontem, mas hoje é o culto missionário, onde nós estamos aqui para ouvir os irmãos louvando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a exaltação. Amém. O pastor está avisando que o culto de Santa Ceia foi ontem, mas quem não veio ontem, e hoje tem no final do culto a ceia para os irmãos que não vieram ontem. Amém? Já avisando antecipadamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir os conjuntos. Primeiro nós vamos ouvir este conjunto abençoado de senhoras. As irmãs louvem o nome do Senhor. Que seja tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos já apresentar alguém que está nos visitando. E as irmãs, enquanto as irmãs vão louvando, nós vamos aqui olhando quem já está aqui na nave do tempo para nós fazermos as apresentações. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder
Louvado seja o nome precioso de Jesus. Vamos ouvir a mocidade. Enquanto a mocidade se prepara, nós vamos fazer a apresentação dos irmãos que nos visitam. Irmão Caleb e esposa, irmã Eduarda. Onde estão esse casal? Ali os irmãos são da Assembleia de Deus, o Tempo Central, em Hidrolândia. O que nós vamos dizer para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Jesus te ama e nós também. Tem mais alguém que nos visita nesta noite? Queremos fazer a menção do seu nome, da sua presença. Se tiver, levante sua mão. A irmã ali, de onde é a irmã? Irmã Silva, lá do Croatá. Vamos dar um bem-vindo à nossa querida irmã. Irmã Silva, seja bem-vinda em nome de Jesus e voltem sempre. Jesus te ama e nós também. A mocidade, louvando o nome do Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus.
Jesus é fiel, meus irmãos. Só estamos aqui porque Jesus é fiel. Porque Ele é fiel e cumpre com as suas promessas. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, louvando e glorificando o seu santo nome. Vamos ouvir aqui do nosso missionário irmão Luciano, com a oportunidade. Ele tem aqui 5 minutos para dar aqui seu testemunho. E vamos continuar orando, porque nós estamos na presença de Deus, meus irmãos. A presença do Senhor, Ele preenche todo o nosso coração, porque nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Luciano, falando aqui do seu testemunho. E depois que ele terminar o testemunho, ele já ora aqui pelas crianças que vão louvar a Deus. E na canção deste louvor nós vamos contribuir com as contribuições para a obra de Deus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Eu saúdo todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Irmão, o motivo de Deus estar aqui é para pedir ajuda à igreja, sabe? Não financeira, sabe? Em oração, sabe? Há uns 2 anos atrás, Deus me deu um trabalho para mim fazer, um trabalho de evangelismo, evangelizar toda esta cidade e todo este campo, sem ter que ir às casas deles, mas por intermédio das filas, sabe? Então, individualmente esse trabalho. O meu primeiro café da manhã é ali naquela fila do Bolsa Família, ali na caixa, sabe? Enquanto as pessoas estão ali naquela fila esperando para receber o dinheiro, que é bom, né? Eu estou ali evangelizando, falando de Jesus para eles. Sabe? E também no período dos velhinhos ali no banco do Bradesco, né? Também meu primeiro café da manhã é ali, falando de Jesus para aqueles velhinhos, enquanto eles estão ali esperando receber o dinheiro, também é bom, né? E o outro trabalho que eu faço também é na porta dos colégios, sabe? Enquanto aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, estão ali naquelas filas de manhã também, o meu primeiro café da manhã também é esse, sabe? O colégio abre 7h15, né? E 15 para as 7, já tem gente nas filas ali, sabe? E enquanto aquelas crianças estão ali, ó, aqueles pais, aqueles adolescentes, aqueles jovens, sabe? Eu estou ali falando de Jesus para eles, ó. Faço esse trabalho no Colégio Dom Pedro, o grande ou pequeno, faço esse trabalho no Marina, faço esse trabalho no Monsenhor, faço esse trabalho naquele colégio em frente, o Campeão, aquele depois do hospital, sabe? Olhe, e preste atenção. Ali naquelas filas, tem gente de toda a cidade, ó. Naquelas filas do banco, também tem gente de toda a cidade, de todo o campo, sem precisar que eu vá à casa deles, olha. E ali também tem os pais. Aquele colégio Monsenhor e Marina tem a jovem de todo o campo, olha. Então eu peço a oração dos irmãos, ó. Quando vocês estiverem orando, vocês lembrem do irmão Luciano, da minha família, e lembrem dessas pessoas desta cidade, que eles estão lá, sabe? Esperando o evangelho. Vocês não podem ir, né? Mas vocês podem estar comigo ali em oração, ó. E orar também pelo um grupo que nós temos aí, às terça-feira, né? Eu, irmão Manuel, irmão Raimundo, nós faz culto à noite. Inclusive, terça-feira eu acho que vai ser lá em casa. E também Deus falou no meu coração, domingo, olha, eu estou retornando aonde eu nasci, ali no Juré, depois para cada ponte do Oitizeiro. É uma entradazinha à direita, até lá é uns 2 quilômetros, da beira da estrada. E lá foi onde eu nasci e me criei, sabe? Lá foi onde eu bebi cachaça muito, joguei muita bola, fiz muitas coisas erradas lá, sabe? E eu ainda tenho 2 irmãs que moram lá. Sempre eu vou lá, mas dessa vez Deus me falou que eu fosse lá domingo, passar o dia todinho. Lá tem umas 20 casas, de manhã, à tarde, à noite. Muitos deles já morreram, mas muitos estão vivos. Sabe?
aqueles que fizeram essas coisas erradas, mas eu vou lá, sabe? Falar de Jesus para eles, ó, e esta é a minha alegria, sabe? Aí, para vocês dizer assim, por que o irmão é desse jeito, fala essas coisas? Eu vou ler aqui 2 versículos, porque é bem ligeirinho, sabe? Olha, Efésios 6, 18, 19 e 20. Olha aqui, escute aí, ó. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia. Para que possa falar dele livremente como convém falar. Olha, apóstolo Paulo era consciente disso. Ele precisava de Deus e precisava da oração em igreja, da igreja, para ele fazer esse trabalho com perseverança e com liberdade e com poder, sabe? Então, eu também sou consciente disso. Que sem vocês, sem primeiro Deus, sem vocês, eu não consigo fazer esse trabalho. Então, está aqui os 5 minutos, né? Foi o que eu pedi, né? E sempre eu vou estar aqui pedindo esses 5 minutos e pedindo a vocês, ó, esta ajuda, sabe? Em oração, sabe? Que Deus vai recompensar vocês, sabe? Como também vai me recompensar e vai recompensar todos aqueles que fazem a obra de Deus. Ó. Hoje é um culto de missão, com certeza vai falar de missão e pessoas vão sair daqui com desejo no seu coração de fazer a obra de Deus. Por que o apóstolo Paulo fazia isso? Porque ele não estava lutando contra a carne nem o sangue, mas contra o espírito das trevas, sabe? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. Agora, Senhor, estas crianças vão louvar o teu nome. Senhor, recebe esse louvor. Meu Deus, recebe, Senhor, a tua igreja neste momento que vai, Senhor, te ofertar, Senhor. Pai bendito, Deus eterno, se faz presente nas nossas vidas, Senhor. Aqueles, meu Pai, que não têm condições de ofertar, que o Senhor abre porta de emprego, que o Senhor abençoe, Pai, que nesta noite também te peço pelo teu servo que vai ministrar a tua palavra, se faz presente esta noite. Que o meu Senhor se levante daqui missionário para falar do teu evangelho com espírito voluntário e muitas almas venham a ser alcançadas. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. As crianças de Jesus saudam a igreja com a paz do Senhor. São 5 letrinhas que brilham, brilham, brilham.
ver essas crianças cantando a oferta da viuvinha. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estava ouvindo aqui o nosso irmão Luciano pedindo oração pelo trabalho que ele faz. Eu estava me lembrando que Jerusalém tinha Estevão e nós temos o irmão Luciano. Só esperamos que ele não seja apedrejado, né? Como Estevão. Glória a Jesus. Mas é um homem de Deus que faz um trabalho que nem todos têm coragem de fazer. Ir para a fila, pregar o evangelho, são poucos que têm coragem. Então, já que nós temos quem faça, vamos orar. Não custa nada você interceder a Deus pelo seu servo, que está sempre lá ministrando a palavra de Deus. Nós agora vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. O presbítero Ítalo vai nos trazer a mensagem. E eu quero pedir aos irmãos, já deu tempo você ir no banheiro, já deu tempo beber água, agora não se levante, não saia, ouça a palavra de Deus. Enquanto mais você se ligar, mais Deus abençoa o pregador e mais nós somos abençoados também com a sua palavra. Glória a Jesus. Nós vamos convidar aqui o evangelista Jairo Machado para fazer uma oração pelo nosso irmão. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos colocar em pé. Bondoso Deus, nós estamos na sua presença, te glorificamos por esta oportunidade, por esse dia de bênção que o Senhor tem nos proporcionado. Ó Deus querido, agora estamos aqui prontos para ouvir a sua palavra. Queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor seja com seu filho, o teu servo, Senhor, que vai ministrar a palavra. Deus querido, o Senhor conhece as nossas necessidades e sabe onde precisamos melhorar. Deus querido, que ele seja grandemente usado, meu Deus, por ti, conforme a sua boa vontade, Pai. No nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença. Bom é estarmos com os irmãos em união, em comunhão, louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meus irmãos, nesta noite, quero ler aqui juntamente com todos um texto bíblico para a nossa meditação em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Quero ler com os irmãos do versículo de número 17 até o versículo de número 24. Louvamos a Deus por esta oportunidade, somos gratos ao Senhor. Agradecemos também ao pastor Carlos Alberto, irmão Raimundo Penha, pela confiança, e que Deus possa abençoar toda a igreja, que os irmãos orem por nós nesta empreitada e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Atos capítulo de número 20, versículo 17 até o versículo de número 24, nos diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações.
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos no culto denominado culto de missões, e toda a igreja sabe que nós, cada um de nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, todos nós recebemos a incumbência, todos nós recebemos de Deus a direção, a ordem, para que nós possamos ir, ensinar, pregar às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos pensar que esta missão de ir, pregar, manifestar o nome do Senhor aos que ainda não o conhecem, é apenas para alguns, é apenas para aqueles que têm um chamado missionário no seu coração de ir a outras nações. Pelo contrário, quando Jesus faz esta ordenança, Jesus faz para todos os discípulos que estavam ali ouvir. Aleluia. Nós, enquanto igreja do Senhor, nós recebemos de Deus a incumbência de ir, ensinar, pregar, levar a palavra de Deus, manifestar o nome do Senhor a todos quantos estão lá fora, caminhando a passos largos em direção ao inferno, mas a saída deles pode ser a minha vida, pode ser a sua vida, sendo nós instrumentos de Deus, aleluia, para manifestar a mão poderosa do Senhor, que ela não está encolhida, mas ela está apta, pronta para abençoar, pronta para resgatar, para transformar, para restaurar, porque nós servimos a um Deus que é poderoso e a um Deus que pode fazer. Aleluia. Nós não podemos, não temos capacidade de transformar e de convencer alguém. A nossa missão é pregar, e o Espírito Santo convence, e o Espírito Santo trabalha, e o Espírito Santo fala aos corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui Atos capítulo 20, onde nós visualizamos Paulo, o apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo foi um personagem importante na expansão do evangelho aos gentios. Quando nós olhamos para a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, alguns acabaram caindo no erro de que se poderia anunciar o evangelho de Cristo apenas aos judeus, ou que apenas os judeus seriam aqueles que poderiam receber o evangelho. Mas Paulo, como é identificado o apóstolo dos gentios, ele se levanta para pregar e anunciar o evangelho de Cristo. Vemos Pedro também com uma importante tarefa de anunciar aos gentios. Quando ainda em visão ele recebe de Deus a ordenança, a orientação para que ele fosse até a casa de Cornélio pregar aos gentios. Aleluia. O objetivo do Senhor Jesus não foi morrer apenas por um pequeno grupo, mas Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus morreu por todos. Nós fomos alcançados. Nós estamos aqui porque nós fomos atingidos por esse amor. Aleluia! E nós não podemos reter esse amor de Cristo apenas para nós. Esse amor de Cristo deve transbordar e através das nossas vidas deve alcançar aqueles que estão lá fora. Aleluia. Não podemos restringir o amor de Cristo. Não podemos nós impedir que o nome de Cristo seja anunciado. Quando Jesus nos chamou, quando Jesus nos convocou, Ele assim o fez, para que nós possamos ir lá fora, pregar, anunciar a palavra de Deus. O
O apóstolo Paulo teve a sua importância na igreja primitiva, na construção do Novo Testamento, na construção da teologia bíblica que nós encontramos hoje nas páginas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, como nós bem sabemos, realizou 3 grandes viagens missionárias, onde ele ia a várias cidades, chegava nas cidades para pregar a palavra de Deus, naquelas cidades distantes de Jerusalém. Muitas vezes ele chegava lá primeiramente na sinagoga, onde os judeus que estavam dispersos estavam a estudar as escrituras sagradas, e Paulo chegava para pregar, para anunciar, para expandir o evangelho de Cristo, o amor de Cristo. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vamos perceber que na sua segunda viagem missionária, ele chega até uma cidade chamada Éfeso. Só que na sua segunda viagem missionária, ele não passou muito tempo na cidade de Éfeso, mas logo teve que sair e partir para uma outra direção. Depois que ele sai, a palavra de Deus vai nos dizer que Apolo foi quem esteve em Éfeso primeiramente ensinando diligentemente na sinagoga. Quando então, na sua terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso e apresenta à igreja do Senhor Jesus em Éfeso o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Nós vimos hoje na escola bíblica dominical que o apóstolo Paulo trouxe esse avivamento para a igreja de Éfeso. Aleluia! Ele ensinou e 12 pessoas, 12 varões foram batizadas com o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo entendia que a igreja ali da cidade de Éfeso precisava ser revestida pelo Espírito Santo. A igreja de Éfeso precisava receber aquele revestimento de poder para pregar, para anunciar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui nesta cidade como igreja do Senhor Jesus e nós fomos revestidos pelo Espírito Santo para que nós possamos sair nesta cidade para pregar e anunciar a palavra do Senhor. Nós sabemos da ordenança de Jesus quando estava sendo assunto aos céus e ele disse permanecer em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, aleluia, para que vocês possam ser testemunhas tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria e até os confins da terra, aleluia. Sabe o que é que nós aprendemos? É que o Senhor Jesus, ele nos deu uma ordenança, mas ele não nos deixou sozinho. O Espírito Santo é o nosso amigo, o Espírito Santo é aquele que nos capacita, o Espírito Santo é aquele que nos dá força, é aquele que nos dá autoridade do céu, para que nós possamos anunciar e dizer ao mundo que Jesus, aleluia, que Jesus ama a humanidade. Nós vivemos em dias em que as pessoas olham para um lado e para o outro, e diante de tudo que nós vemos, nós podemos perceber pessoas que estão vivendo sob forte depressão, pessoas que estão vivendo em um forte conflito emocional, pessoas que olham para a vida, olham para aquilo que conquistaram materialmente, socialmente, politicamente, mas muitas vezes se perguntam: cadê a alegria? Aleluia. Mas quando nós olhamos muitas vezes para o servo do Senhor, nós vemos no servo do Senhor a força, o gozo, a alegria, aleluia, porque ele sabe que a nossa esperança não está nesta vida, porque ele entende
entende que a nossa esperança está em Cristo, aleluia, e existe algo maior preparado, reservado pelo Senhor Jesus para a sua igreja e para o seu povo. É esta esperança que nós precisamos anunciar. É esta mensagem que nós precisamos dizer ao mundo: ei, Jesus ama a sua vida, Jesus conhece a sua vida, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar o teu interior e te dar alegria, te proporcionar alegria. Nós não podemos prometer posses, propriedades, nós não podemos prometer nada espiritual, mas sabe o que é que a igreja do Senhor Jesus pode prometer? Alegria, alegria nos corações, porque mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da situação difícil, o cristão, ele entende que a sua alegria está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo em Éfeso prega a palavra de Deus na sua terceira viagem missionária. O texto vai nos dizer que Paulo, ele passa ali mais de 2 anos na cidade de Éfeso, ensinando, pregando, anunciando a palavra de Deus. Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, mas por causa da pregação de Paulo, por causa do esforço de Paulo, aleluia, anunciando a mensagem de Cristo, o texto vai nos dizer, em Atos capítulo 19, Lucas vai abordar que em toda a Ásia, pessoas ouviram acerca do Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para aquela cidade, uma cidade importante comercialmente, uma cidade importante geograficamente, mas uma cidade idólatra. Éfeso era uma cidade que tinha no seu território o templo da deusa Ártemis ou da deusa Diana. E aquele templo era um motivo de orgulho para todos os efésios. Muitos olhavam para o templo e diziam: aqui está a nossa honra, aqui está a nossa glória, aqui está algo pelo qual nós podemos nos emocionar. Era um povo idólatra. Aquele templo servia também como um espaço como tesouro, como banco, onde reis, onde pessoas depositavam ali naquele templo as suas posses, depositavam ali naquele templo todo o seu poder que tinham para que as divindades pudessem abençoar. Nós temos em Éfeso uma cidade altamente idólatra. Mas Paulo, ele não se nega, ele se dispõe a pregar e a anunciar a palavra do Senhor. Aleluia! O Senhor Jesus abençoou tanto a vida de Paulo, que por causa da mensagem de Paulo naquela cidade, houve um alvoroço por causa das esculturas que as pessoas não estavam mais comprando. Demétrio se levanta e diz: o que é que nós vamos fazer com este Paulo, porque está colocando em risco a nossa profissão. E a palavra de Deus, ela é clara quando diziam que muitos estavam deixando as suas artes mágicas, muitos estavam deixando de lado a feitiçaria, aleluia, servindo ao Senhor, ao ponto de pegarem todos os seus livros e queimarem, mesmo tendo ali um alto valor monetário. E Demétrio se levanta: o que é que nós vamos fazer com este homem chamado Paulo? Causa um alvoroço, leva Gaio e um outro irmão até o teatro da cidade e diz: vamos ter que fazer alguma coisa. Porque quando o homem de Deus
quando a mulher de Deus chega levando a palavra de Deus, algo diferente acontece. Algo diferente acontece porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer aquilo que o homem acha que é importante fazer parecer nada. Aleluia. Jesus é poderoso para fazer com que aquilo que para o homem seja bom se torne pequeno, se torne nada. Aleluia. A glória dos Efésios estava sendo colocada de lado por causa de um simples homem que estava pregando a história de um Jesus Cristo crucificado. Cadê o templo desse Jesus? Não tinha. Cadê as obras? Cadê, na realidade, o poderio político desse Jesus? Não tinha, porque o reino de Deus é espiritual. Aleluia. E quando Deus ele começa a trabalhar espiritualmente, aleluia, ele começa a mudar aquilo que o homem acha que é verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois daquele reboliço, quando tudo se acalmou, o apóstolo Paulo quis ir até o teatro, mas os irmãos não deixaram. Quando tudo se acalmou, Paulo sai da cidade de Éfeso e continua a sua viagem missionária. Quando nós chegamos no versículo 17 de Atos, capítulo 20, nós encontramos aqui Paulo continuando a sua terceira viagem missionária, e ele para na cidade de Mileto, próximo da cidade de Éfeso. Mas o texto vai nos dizer que Paulo, ele não queria gastar mais tempo na Ásia, porque tinha no seu coração o ímpeto de chegar até Jerusalém. Ele está na cidade de Mileto e manda chamar os anciãos, os presbíteros da igreja do Senhor na cidade de Éfeso. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos Paulo ressaltando algumas características indispensáveis para que o cristão, para que eu e você possamos executar a missão dada pelo Senhor Jesus. Aleluia. Em toda a vida de Paulo, nós vamos encontrar características indispensáveis, mas nesse texto que nós lemos, nós queremos ressaltar algumas poucas características, mas que são importantes e indispensáveis para a minha vida e para a sua vida, para que possamos exercer a missão dada pelo Senhor Jesus. A primeira está no versículo de número 19. Paulo fala no versículo 18, vocês sabem como eu me importei, como eu estive pregando em todo esse tempo na Ásia e estive no meio de vós. Como? Versículo de número 19, servindo ao Senhor. Se existe uma característica indispensável ao cristão para que ele possa exercer o seu ministério, o seu serviço na obra de Deus, primeiro é ser um servo do Senhor. Quando nós olhamos para o texto bíblico que originalmente foi escrito no grego, e essa palavra que para nós foi traduzida como servindo, ela poderia ser traduzida como eu, escravo do Senhor, eu, servo do Senhor, eu, controlado pelo Senhor. Olha o que Paulo ele nos ensina. Paulo ele diz: ei, meus irmãos, eu estive no meio de vós como um servo de Deus, eu estive no meio de vós como um escravo de Deus, eu estive no meio de vós sendo controlado por Deus, e é essa característica indispensável para nós, porque muitas vezes nós pensamos que estar na igreja, que fazer uma missão, que receber uma incumbência,
é sinal de ser alguém importante ou de ser um senhor. Pelo contrário, nós nos tornamos servos, aleluia. Nós mudamos a nossa vida, porque nós deixamos de ser servos de nós mesmos. Nós deixamos de ser servos das nossas próprias vontades. Nós deixamos de ser servos da carne, nós deixamos de ser servos do pecado, nós deixamos de ser servos do mundo e passamos a ser servos do Senhor, aleluia, porque maior alegria não há, maior contentamento não deve haver do que nós servirmos ao Senhor Jesus. Ora, as pessoas aí fora exaltam o seu papel quando exercem uma grande atividade na sociedade. Ora, porque eu sou o juiz da cidade. Ora, porque eu sou delegado. Ora, porque eu sou assessor do prefeito, porque eu sou assessor do prefeito. Ei, meu irmão, a igreja do Senhor é serva do Deus Altíssimo, aleluia, é serva do Deus Criador, e nós não podemos, aleluia, negar a nossa atividade, a nossa missão, a nossa incumbência, que é pregar a palavra de Deus. A igreja do Senhor não pode abrir mão desta responsabilidade. A igreja do Senhor não pode abrir mão desta dádiva, deste presente que o próprio Senhor Jesus nos dá, nos concede, que é pregar a palavra de Deus. Quantas vidas, quantas pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. A sociedade aí fora procura meios para que possa conduzir a sociedade a um bom status, a uma boa situação. Coitada, ela desconhece que o poder está na palavra de Deus. Ela muitas vezes desconhece que a saída do homem está na palavra de Deus. E a igreja do Senhor é a responsável por anunciar ao mundo que Jesus transforma, que Jesus faz uma nova criatura, que Jesus pode mudar a situação difícil, que Jesus pode construir e fazer um novo cidadão. A sociedade tem procurado meios para organizar a sociedade, mas não encontra. A saída está em Cristo Jesus. Não somos mais servos do mundo, não somos mais escravos do mundo, mas nós passamos a ser escravos do Senhor Jesus. Mas o Ítalo, como é que pode? É um paradoxo. Ser escravo é algo bom, do Senhor Jesus é bom. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus também nos promete em João capítulo 15, versículos 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamados amigos, aleluia, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós nos dirigimos ao Senhor como servos, como escravos, aleluia, mas quando nós obedecemos, somos obedientes à palavra do Senhor, o Senhor nos chama de amigos, aleluia, nós nos tornamos amigos de Cristo. Essa é a dádiva do Evangelho do Senhor. O mundo pode não conseguir entender, mas nós precisamos vivenciar essa mudança de vida para que as pessoas possam olhar para nós e também, através do nosso testemunho, possam ouvir a palavra de Deus. Porque nós pregamos com a nossa vida,
porque nós pregamos com o nosso exemplo, e a igreja do Senhor, ela não pode deixar de ser um exemplo para o mundo. Infelizmente, nós olhamos para a situação do mundo aí fora, e nós encontramos igrejas que se dizem igrejas, mas que infelizmente têm envergonhado o nome do Senhor Jesus. Aleluia, mas nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos parar, aleluia, e nós precisamos ser exemplo para este mundo, nós precisamos ser sal neste mundo, nós precisamos ser luz neste mundo, aleluia, e a diferença o mundo precisa achar na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós olhamos para a situação da igreja no mundo afora e nós podemos ver, cadê a diferença? Cadê a diferença entre aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos? Cadê a diferença entre aqueles que têm guardado a palavra de Deus e aqueles que não têm guardado? Aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele ainda tem reservado, Ele ainda tem guardado, Ele ainda tem protegido aqueles que escolhem obedecer a palavra de Deus, aqueles que escolhem fazer a diferença, aqueles que escolhem ser diferentes. Aleluia. A esses o Senhor Jesus, Ele guarda, Ele protege e Ele chama de amigos. Amigos, amigos é o que o Senhor Deus procura nos últimos dias. Característica de um cristão para exercer a sua missão: servo do Senhor. Com toda a humildade, disse o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo um dos maiores evangelistas na sua época, escrevendo a Timóteo, ele citou a si mesmo como o principal dos pecadores. Paulo, que serviu ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, pela série de situações difíceis que ele teve que enfrentar para defender o evangelho de Cristo. Quando muitas vezes a igreja aí fora não quer padecer para defender o nome do Senhor. Ei, meu irmão, Cristo nos chamou para defender o nome de Cristo, para defender o evangelho de Cristo. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, às vezes pode doer, mas o Senhor Deus, Ele nos chamou para ser servos dEle, para servir ao Senhor com humildade, e se necessário, com lágrimas. Com lágrimas. Disse o apóstolo Paulo, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Quando nós olhamos para esta palavra tentações, em outras versões, nós vamos encontrar Paulo utilizando o termo provações. Por tantas provações, eu continuei servindo ao Senhor. Quando nós olhamos para anos passados, nós vamos encontrar quanto sofrimento os nossos pais passaram, vivenciaram, quando estavam pregando a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho nestas terras. Seja aqui, seja em outras cidades. Quantos padeceram, quantos sofreram por amor ao Evangelho. As coisas melhoraram. A igreja do Senhor garantiu liberdade. Mas quando nós olhamos para a conjuntura do sistema, do mundo aí fora, nós vamos perceber que aos poucos a porta está se fechando.
aos poucos a situação está começando a ficar mais séria. Quando nós olhamos para o sistema do mundo, nós vamos perceber que algumas ideias estão começando a surgir, em que não, daqui uns dias, em que não se poderá mais anunciar ao ar livre, não se poderá mais pregar a palavra de Deus. Aqui e acolá nós estamos ouvindo estas ideias. Não existe lei, não existe legislação, mas essas ideias estão começando a aparecer. E a igreja do Senhor Jesus precisa estar atenta. Precisa estar atenta, porque mesmo diante dessas dificuldades, a igreja do Senhor, ela não pode retroceder. A igreja do Senhor, ela não pode voltar atrás, porque aquele que põe a mão do arado não pode olhar para trás, aleluia. A igreja do Senhor não pode parar. Ei, meu irmão, nós já fomos comprados por um alto preço, aleluia. Nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus, o próprio Senhor, aleluia, Jesus, que se tornou servo, que se desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e se fez homem como eu e você, aleluia. E a igreja do Senhor não pode parar na primeira dificuldade, a igreja do Senhor não pode desfalecer na primeira provação, aleluia. É hora da igreja avançar, é hora da igreja prosseguir, porque nós temos uma missão, e nesta missão nós não podemos retroceder. Glória a Deus. Aleluia. Características de um cristão para exercer a sua missão. Segundo lugar, claro, nós temos que ter como característica a tarefa de anunciar o Evangelho de Cristo. No versículo 20, Paulo ele vai dizer: jamais deixei de anunciar, de ensinar-vos publicamente pelas casas, testificando, testemunhando, ensinando, tanto a judeus como a gregos. Essa é a característica que um cristão não pode deixar de ter, anunciador do Evangelho, aleluia, porque esta missão é nossa. Não é apenas para aqueles que vão para a África, para aqueles que vão para outros países, para aqueles que estão na janela 1040, naqueles países daquela região do mundo, para aqueles que vão para outros estados. Essa missão não é apenas para o pastor da igreja, para o irmão Raimundo Penha, para o irmão Luciano. Esta missão, meus irmãos, é nossa. Essa característica deve estar contida em cada cristão. Porque se nós não estamos anunciando a palavra de Deus, nós estamos desobedecendo ao Senhor Jesus. E nós precisamos anunciar, e nós precisamos testificar, e nós precisamos dizer ao mundo quem é Jesus. Nós precisamos avisar ao mundo que Jesus está voltando. Nós precisamos avisar ao mundo que o homem sem Cristo, ele está caminhando para o inferno. Paulo, ele não deixou de testificar, de anunciar o Evangelho de Cristo, ensinando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo não deixou de anunciar o Evangelho de Cristo, pregando o arrependimento,
como aconteceu na cidade de Éfeso. Paulo pregou, Paulo ensinou e muitas pessoas se arrependeram, se converteram, aleluia, deixaram a sua antiga vida de lado, queimaram aquilo que guiavam as suas vidas e passaram a ouvir o Evangelho de Cristo, aleluia, porque todos aqueles que recebem a palavra de Deus precisam queimar o velho homem, precisam morrer, precisam se tornar novas criaturas. Quando nós temos acesso ao Evangelho de Cristo e nos tornamos novas criaturas, nós precisamos queimar aquilo que foi orientado, que foi ensinado pelos homens, porque conduz à perdição. E precisamos olhar para aquilo que o Senhor Deus nos deixou, porque esta é a palavra que nos conduz à vida e vida com abundância. Precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Primeira característica, servos do Senhor. Segunda, anunciador do Evangelho. Terceira característica, indispensável para que nós possamos exercer a nossa missão, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. No versículo 22, Paulo ele vai dizer assim, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Na nossa versão Almeida Revista e Corrigida, esse Espírito está com um E minúsculo, os irmãos podem perceber. Mas quando nós olhamos para algumas outras versões, nós vamos ver uma tradução diferente. Na Nova Versão Transformadora, a palavra de Deus vai nos dizer, e agora impelido pelo Espírito, com E maiúsculo. Na Nova Versão Internacional, Paulo vai dizer agora, compelido pelo Espírito, com E maiúsculo. Na Nova Almeida Atualizada, ele vai dizer, e agora impelido pelo Espírito, com E maiúsculo. O Ítalo, é uma contradição? Não, é o apóstolo Paulo dizendo que eu, pelo meu Espírito, eu fui orientado pelo Espírito de Deus, eu fui compelido pelo Espírito de Deus para ir até Jerusalém, aleluia. Meus irmãos, eu estou convosco, mas eu não vou poder ficar aqui, eu preciso ir para Jerusalém, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, aleluia. E é assim que a igreja do Senhor, ela deve caminhar, sendo guiada pelo Espírito Santo. Não podemos ser guiados por aquilo que nós achamos ser melhor. Não podemos ser guiados pelas nossas ideias. Não podemos ser guiados pelas nossas filosofias. Porque muitas vezes nós perdemos aí a humildade de lado e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não, meu irmão, com toda a humildade nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é o nosso Consolador, é Ele quem está conosco, é Ele quem guia a igreja, é Ele quem cuida da igreja, é Ele quem está com a igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Disse o apóstolo Paulo, fui impelido pelo Espírito, estarei indo até Jerusalém, não sei o que lá vai me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas o Ítalo, como é que pode Paulo, sendo guiado pelo Espírito, sendo guiado para uma situação de prisão, de tribulação, de tentações, de provações? Tudo isso era Deus preparando, era o Senhor Jesus preparando Paulo para tudo aquilo que ele ainda teria que enfrentar por amor ao Evangelho.
mas ele foi preparado pelo Espírito Santo. Ele foi direcionado e guiado pelo Espírito Santo. Assim somos nós. Nós somos preparados pelo Espírito Santo, nós somos moldados pelo Espírito Santo, e quando nós passamos a guiar conforme a vontade de Deus, é o Senhor quem vai nos ajudando, é o Senhor quem vai nos sustentando, é o Senhor quem vai nos fazendo caminhar, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Aleluia! Quantas dificuldades a igreja do Senhor, ela teve que enfrentar, mas ela continua de pé. A igreja do Senhor continua de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque esta igreja é guiada pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Eles são revestidos, são batizados com o Espírito Santo. Mas quando de repente eles precisam se espalhar, eles precisam se dispersar, por causa da perseguição em Jerusalém. E aí nós poderíamos pensar, acabou-se a igreja. Acabou. É o fim da igreja, mas não, aquilo era um projeto de Deus, aleluia. À medida que aqueles irmãos estavam se espalhando, eles estavam indo para outras cidades, para outras direções, mas cada um na sua cidade estava pregando a palavra de Deus, cada um onde chegava estava anunciando o evangelho de Cristo. E as situações difíceis que muitas vezes nós nos encontramos, pode ser uma oportunidade para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, uma oportunidade para que algo diferente aconteça, uma oportunidade para que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo quem nos guia, mas Ele nos prepara. É o Senhor Deus quem nos envia, mas Ele nos capacita. É o Senhor Deus, aleluia, quem dá uma ordenança à igreja, mas Ele vai com a igreja, Ele está com o seu povo, Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Louvado seja o nome do Senhor. E é nessa missão, guiado pelo Espírito Santo, e disse Paulo, o Espírito Santo me disse que prisões e tribulações me esperam em Jerusalém. Mas ele continua, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, aleluia. É o Espírito Santo quem está me guiando, é o Espírito Santo quem está me direcionando. Situações difíceis vão chegar, mas eu serei fiel à minha missão, eu serei fiel à responsabilidade que o Senhor Deus me deu. E a igreja do Senhor, ela precisa ser fiel. O cristão é um servo fiel, fiel na vida cristã, fiel no serviço a Cristo, fiel nas ordenanças de Cristo. O apóstolo João escreve em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, no finalzinho do versículo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, aleluia, diz o Senhor à igreja de Esmirna, aleluia, diz o Senhor Jesus para a sua igreja nesses últimos dias: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É algo que nós não podemos abrir mão. Fomos chamados, sim, nós não podemos retroceder. Fomos chamados, sim, nós precisamos ser fiéis. Fomos chamados, sim, nós não podemos parar, mas nós precisamos
executar a missão que o Senhor Deus nos deu. Mas o Ítalo, eu não estou aí no púlpito, você recebeu uma missão. Mas o Ítalo, eu não sei qual é a sua missão é testificar do nome do Senhor. A sua missão é pregar com a sua vida, com a sua voz, com as suas palavras ao mundo lá fora. Essa é a nossa missão. E nós precisamos ser fiéis à nossa missão. Disse o apóstolo Paulo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho, para testemunhar, para testificar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo não testificou da sua vida, o apóstolo Paulo não testificou do seu conhecimento, não testificou daquilo que ele aprendeu, porque era um examinador das Escrituras, porque era provavelmente um fariseu. Não, o apóstolo Paulo testificou do Evangelho da graça de Deus, que disse ele do próprio Senhor Jesus, recebi, escrevendo aos Gálatas. Paulo não falou de si, Paulo não falou da sua própria vida, Paulo testificou do Evangelho de Cristo, porque é o nome de Cristo quem salva, não é o nome de Paulo, é o nome de Cristo quem liberta, não é o nome de Pedro, é o nome de Cristo quem muda o homem, não é o nome de Maria, de José, é o nome do Senhor Jesus. É para o Senhor, aleluia, é pelo Senhor, aleluia, é vivendo para Ele, é glorificando a Ele, é testificando do Senhor Jesus. Para finalizar, a quarta e última característica: Paulo era um grande zeloso da igreja do Senhor. Ele estava ali em Mileto, havia chamado os presbíteros da igreja em Éfeso. E ele disse aos presbíteros todo esse texto que nós lemos. E aí, lá no versículo 28, nós vamos encontrar Paulo dizendo: meus irmãos, anciãos da igreja de Éfeso, presbíteros da igreja de Éfeso, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Cuidem do rebanho, cuidem da igreja do Senhor, para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue. Cuidem da igreja do Senhor. Cuidem dos irmãos da igreja na cidade de Éfeso, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Dentre vós mesmos se levantarão homens para falarem coisas perversas, para atraírem discípulos após si. Portanto, meus irmãos, portanto, obreiros, portanto, igreja de Éfeso, vigiai, lembrando que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Vigiem, porque surgirão falsos doutores e falsos mestres. Paulo estava preocupado com a igreja do Senhor na cidade de Éfeso. Paulo queria que advertir a igreja do Senhor naqueles dias sobre lobos cruéis, sobre aqueles que viriam para quererem devorar a igreja do Senhor. Mas a igreja de Éfeso, ela conseguiu, aleluia, captar esta mensagem do apóstolo Paulo. Se os irmãos forem ler a carta do apóstolo João,
direcionada pelo próprio Senhor à igreja de Éfeso, nós vamos perceber que a igreja de Éfeso conseguiu, aleluia, se proteger contra as falsas doutrinas. Deixaram o primeiro amor, erraram, mas conseguiram se proteger contra as falsas doutrinas, aleluia. Esse era o zelo e o cuidado do apóstolo Paulo. Aleluia. Quando eu estava lendo esse texto, meus irmãos, aqui para terminar, eu estava lembrando da Europa, o berço do protestantismo, da reforma, através do que aconteceu na Alemanha por Martinho Lutero e por tantos outros reformadores ali na Europa, que através de todo aquele movimento conseguiram conduzir a igreja do Senhor de volta à palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para a Europa hoje, nós encontramos uma situação espiritualmente caótica. Nós encontramos lá na Europa igrejas fechadas. Nós encontramos na Europa uma cidade altamente humanista. Nós encontramos na Europa uma sociedade altamente materialista. Nós encontramos na Europa uma juventude totalmente fora da palavra de Deus. Porque lá na Europa hoje, falar de Cristo é falar de algo que está ultrapassado. Porque na Europa hoje, pregar a respeito do Evangelho de Cristo é falar sobre algo que não precisa mais ser pregado. Uma juventude que rejeita o Evangelho de Cristo. Uma sociedade que não aceita ouvir falar de Cristo. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho de um missionário na Europa. E ele disse, muitas vezes as pessoas pensam que os missionários precisam estar apenas na África. Mas a Europa hoje é um local que precisa ser alcançada. E ele falando sobre as dificuldades de evangelizar na Europa, ele disse, para que eu consiga evangelizar, eu não posso chegar na rua, eu não posso falar com aqueles que estão nas filas, não. Eu preciso primeiramente ganhar a confiança. Eu preciso primeiramente me tornar um amigo daquela pessoa, e esse é um processo demorado, porque eles são um pouco distantes. Disse o missionário, eu preciso me tornar um grande amigo, depois eu passo a pregar a palavra de Deus quando eu ganho a confiança dele ou dela. Essa é a situação espiritual da Europa. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, um dos berços de um dos grandes avivamentos que aconteceu, nós vamos encontrar igrejas, muitas delas se tornaram museus. Hoje estão fechadas porque não tem quem as frequente. E outras igrejas que estão funcionando, mas que se tornaram um ponto de escândalos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outras igrejas que se tornaram um meio profissional, um meio de se ganhar a vida. Igrejas que se tornaram empresas, aleluia. Mas o Senhor Jesus nesta noite, Ele nos desperta para que nós não venhamos retroceder, para que nós não venhamos parar, mas que através dessas características, aleluia, nós possamos caminhar. Eu preciso ter essas características, como servo do Senhor, como anunciador do Evangelho, guiado pelo Espírito Santo, zelando a igreja do Senhor, o povo de Deus,
porque esta é a agência de Deus na terra. Somos nós os representantes do céu aqui na terra, porque aqui nós estamos, mas daqui nós não somos. Disse o Senhor Jesus na oração sacerdotal: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Aleluia. Que o Senhor Jesus guarde o seu povo, que o Senhor Jesus guarde as nossas vidas e que nós não percamos a chama do Espírito Santo, o avivamento espiritual, para que nós possamos anunciar ao mundo que Jesus é o mesmo, que Jesus transforma, que Jesus liberta e transforma o mais vil pecador. Que Deus abençoe a sua igreja. Ore por nós no nome de Jesus. Amém. É hora de se preparar e ao Senhor buscar em constante oração. É hora de unir as forças, porque Deus opera onde há união. É hora de esquecer a guerra e pensar na terra faminta de Deus. Oh, vamos começar agora, porque já estamos na última hora. É hora de estender as mãos em prol da multidão que está do outro lado. É hora de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado. É hora de sair ao campo e ver o mundo em pranto no abismo escuro. Por que não começar agora, já que estamos na última hora? É hora de compreender e a si mesmo dizer: eu nada tenho feito. É hora de buscar as almas que já não têm calma, sem que alguém dê jeito. É hora, quando a autoridade nos dá liberdade de tocar trombetas. Oh, vamos hoje sem demora, porque já estamos na última hora. É hora de estender as mãos em prol da multidão que está do outro lado. É hora de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado. É hora de sair ao campo e ver o mundo em pranto no abismo escuro. Por que não começar agora, já que estamos na última hora? Por que não começar agora, já que estamos na última hora? Cantar mais umas 5 vezes, acho que dá para sair bom. Glória a Jesus. Meus irmãos, que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Ítalo, que o Senhor continue usando poderosamente. Irmão Jairo Machado vai trazer aqui os avisos da semana. Glória a Jesus, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Eu tenho certeza que depois desta palavra, o culto na feira, no sábado próximo, nós teremos pelo menos a metade desses irmãos. Amém, meus irmãos? Que maravilha. O rodízio dos trabalhos da semana, 30/1 a 5/2/2023. Amanhã, segunda-feira, de 8 às 10 da manhã, nós temos consagração. Às 17 horas, nós temos oração do departamento infantil. Às 18, oração do departamento de jovens. E às 19.
voltando aqui, irmão. E às 19 horas da segunda-feira, nós temos a oração com os obreiros e toda a igreja, dirigido pelo diácono Luciano Francisco. Terça-feira, nós temos um culto campal na casa do nosso amado irmão Luciano Francisco, às 19 horas. Os irmãos ali das proximidades, do bairro Fanucão, e também os irmãos que estão aqui presentes, quiserem estarem ali, é muito bom, né, cooperar com este trabalho, pois é uma oportunidade de levar o evangelho às pessoas necessitadas. Os dirigentes desse culto é o Manuel Oliveira, Raimundo Penha e Luciano Francisco. Quarta-feira nós temos culto de varões, às 19 horas. O porteiro de quarta-feira, o diácono Jorge, Luciano e o auxiliar Caetano. Quinta-feira nós temos o círculo de oração às 19 horas. Os porteiros de quinta-feira, os auxiliares Osiel Freitas e João Batista. Sexta-feira nós temos o culto de oração e doutrina, dirigido pelo pastor da igreja, pastor Carlos Alberto, às 19 horas. Os porteiros de sexta-feira, os diáconos Luciano Francisco, auxiliar Antônio Alves, Manuel Oliveira e Raimundo Penha. Sábado, a partir das 9 da manhã, nós temos o evangelismo e o culto na feira. Todos os irmãos estão convidados a estar ali conosco, e principalmente orando para que Deus nos conceda ali vitória. E à noite do sábado nós teremos aqui o grande culto de senhoras, né? Dirigido pelo departamento, às 19 horas. Os porteiros, diácono Célio, Giovanni e Samuel Fernandes. A preletora, a irmã Rosilmar. É isso mesmo, irmã? Rosilmar, a esposa do nosso estimado pastor Reginaldo, ali da Assembleia de Deus, em Carnaubal. Um comunicado aqui do Departamento de Senhoras, pedindo que todas as irmãs estejam presentes aqui, né? Consagre, ore, um propósito de Deus vem fazer aqui a sua boa vontade. Certamente o Senhor Jesus vai estar no culto, não vai faltar ninguém para estar aqui pertinho dele. Amém? Domingo, de 8h30 às 11 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Vai aqui nossa fala para o irmão ou irmã que ainda não retornou para a sala da escola bíblica, da escola dominical. Nós queremos pedir que você venha, se matricule, para que você possa desenvolver sua vida espiritual através do aprendizado bíblico. E à noite do domingo, culto público dirigido pelo pastor da igreja, pastor Carlos Alberto, às 19 horas. Os porteiros de domingo, diácono Luciano, auxiliares Antônio Alves, Caetano e auxiliar Manuel Oliveira. E uma observação, que domingo próximo nós teremos a Santa Ceia na congregação em São José dos Martins. Amém. Meus irmãos, fiquem de pé aí para circular o sangue um pouquinho. Quero só reforçar o culto quarta-feira, denominado culto de varões, porque são os varões que estão à frente, dirigindo, mas é um culto para toda a igreja. E quarta-feira estará ministrando a nossa irmã Lucielma Franco. Convido as irmãs, os irmãos, todo mundo aqui quarta-feira, pelo menos esse tanto aqui a gente já vai ficar feliz. Quarta-feira, grande culto, a irmã Lucielma estará ministrando a palavra de Deus. E sábado, como foi dito aqui, será o primeiro culto do Departamento de Senhora este ano, porque no mês passado foi a nossa reunião, né? E agora, 1º de fevereiro, primeiro sábado de fevereiro, culto do Departamento de Senhoras, aliás, é o primeiro culto na direção da nova diretoria da igreja. O departamento está de diretoria nova, então será o primeiro culto, vai ser a estreia, e vai ser uma bênção. Culto do Departamento de Senhora não é só para as senhoras, é para os senhores, é para os jovens, é para as crianças, é para todo mundo, é um culto da igreja, apenas porque é o Departamento de Senhora que está à frente. O culto da mocidade, os irmãos, hoje é culto de jovem, eu não vou não, é um culto para a igreja, é o Departamento de Jovens que está à frente. Então, sábado vai ser um culto de festa, como o irmão anunciou aqui, a irmã Rosilmar, esposa do pastor Reginaldo, ali de Carnaubal, uma pregadora, eu vi ela pregando aqui na congregação de Morrinhos, uma mensagem grandemente abençoada, e eu tenho certeza que sábado vai ser uma bênção
aqui em nome de Jesus. Todas as irmãs, todos os irmãos devem estar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos exaltar e cultuar o nome do Senhor. Tem alguém nessa noite aqui que não é crente e deseja entregar sua vida a Jesus, aceitando a Ele como Senhor da sua vida para ir morar no céu? Se tiver alguém distanciado, desviado, onde está? Venha para Jesus nessa noite. Ele te chama, Ele te dá a oportunidade. Quero também aqui reforçar a questão da escola bíblica. Nós ainda não chegamos ao nível da escola antes da pandemia, que era uma média de 200 alunos. Domingo passado tivemos 163, hoje me parece que foi 157, e nós precisamos subir, aí esses índices de frequência. Basta só você vir para a escola. Você vindo, com certeza vamos passar de 200. Agora, se você ficar em casa dormindo, aí nós vamos ficar no que está. E não é bom para você. Venha para a escola bíblica dominical. Amém? Quem precisa de oração? Nós vamos convidar aqui o nosso irmão José Penha. O irmão José vai encerrar o culto orando a Deus. Saudar a igreja na paz do Senhor. Soberano e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que já ouvimos nessa noite, Senhor. Teus louvores, Senhor, foi exaltado o teu nome, Pai. Agora, Senhor, leva nós em paz em nossos lares, Senhor, abençoando, Pai, cada um dos teus servos que aqui estiveram, Pai amado. Pois todas essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos os servos de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. A paz do Senhor, meus irmãos, um abraço a todos. Os irmãos que ontem não puderam vir ceiar, são membros, estão em comunhão, sentem-se aqui no conjunto, nas cadeiras das senhoras.